Oi, pessoal. Se piscou e esse já é o terceiro episódio dessa série de vídeos que eu tô fazendo de como criar o propósito da minha vida. E hoje eu achei que eu ia demorar mais tempo pra falar sobre esse assunto aqui, nessa minha jornada. Eu sabia que ele ia aparecer, mas eu achei que ia ser um pouco mais tarde. Mas acabou que essa semana eu tive alguns alguns problemas aí e eu resolvi falar sobre isso logo, que é o assunto do vídeo, procrastinação. Exatamente, pequeno gafanhoto. Então hoje a gente vai falar sobre um problema que eu acho que assola, não sei, todo mundo, que é o problema de procrastinar. E o que significa procrastinar, né? O ato de adiar ou de postergar alguma tarefa, alguma coisa que você tem para fazer, mesmo sabendo das consequências que podem vir com esse seu ato de adiar aquela tarefa. Então, pode ser que você saiba das consequências ruins que isso pode trazer, mas mesmo assim você adia. E geralmente você adia essa tarefa para colocar no lugar outras tarefas que são menos importantes ou que não seriam tão relevantes para aquele momento. E por que eu tô falando disso? Porque essa semana eu tive. A minha semana não começou muito bem, eu não tô muito bem essa semana. E no final de semana eu saí, fui passear, então eu não consegui ajeitar a minha rotina, a minha semana. Então, na segunda-feira já começou um caos. Eu tinha a casa inteira para arrumar, para lavar roupa, para limpar. Então, acabou que eu tive que dar prioridade para isso, porque além de tudo, eu tô trabalhando em casa e não tinha condições de eu trabalhar em casa com o estado que a casa tava. Eu não consigo me concentrar, né, com toda essa desorganização. E acabou que isso afetou a minha semana, porque eu não consegui fluir, porque daí na segunda eu já não consegui fazer todas as tarefas que eu precisava fazer, apesar de que eu consegui, por exemplo, o inglês, que era uma das tarefas mais difíceis para mim estudar durante a semana, eu consegui manter. Isso eu não troquei, mesmo tendo todos os problemas, eu larguei tudo para estudar inglês. Então a minha meta de inglês que eu tinha para aquele dia eu cumpri todos os dias, mesmo não, talvez não fazendo as outras tarefas que eu tinha tão bem assim, digamos. Né? Não cumpri totalmente com as tarefas que eu tinha para essa semana. E eu me sinto um pouco frustrada, eu confesso, com isso, porque eu entendi qual era a minha situação e eu tinha algum repertório para transformar isso e para continuar minha semana sendo mais tranquila, sabe? Mas eu confesso que eu deixei um pouco essa questão da procrastinação me pegar, assim. Com isso, né, depois de ter passado todas essas questões durante, né, esses dias, hoje é quarta-feira, então são 3 dias aí que eu não consegui cumprir as minhas tarefas efetivamente. Amanhã eu tenho que ir para Bragança para resolver alguns problemas e então eu vou ficar lá até domingo. Então vai ser mais dias perdidos, digamos assim. Então eu fui atrás na internet mesmo, no YouTube, procurar vídeos que falassem sobre procrastinação. E eu assisti vários vídeos, mas tem 3 aqui efetivamente, que são 2 da Gabriela Afonso e um do Wesley Della Nogara, que eles falam, acho que ambos são, o Wesley é psicólogo, acho que a Gabriela também é, mas a ideia aqui é o que eles trazem de o que você pode fazer para meio que burlar essa procrastinação ou tentar melhorar o máximo possível ela. Porque a gente, eu acho que sempre vai ter isso, sempre vai fazer isso. Eu acho que isso é meio que comum. Então,
coisas que eles falam no vídeo, a primeira coisa, na verdade, é que a gente precisa identificar o problema. Então, identificar onde a gente está procrastinando e por que a gente está procrastinando. E eu confesso que pra mim isso é bem tranquilo. Eu já sei o motivo por que eu não fiz as tarefas. E não é falta de planejamento, como a Gabriela cita num dos vídeos dela, a falta de planejamento pode te fazer procrastinar, ou a falta de um plano de ação. Isso eu já tenho. Algum dos meus problemas é que eu fico muito apegada ao tempo, e isso eu percebi que é uma mania minha. No sentido de, eu coloquei na minha cabeça que eu demoro muito tempo, tipo, eu demoro uns 20 minutos pra me concentrar. E eu coloquei isso na minha cabeça, de que eu demoro 20 minutos pra me concentrar. Só que eu não demoro 20 minutos pra me concentrar. Eu demoro pra parar de prestar atenção em coisas aleatórias, em mensagens de celular, em YouTube, em música, em coisas aleatórias. Então eu percebo que isso tá me atrapalhando e que isso gera um momento muito cansativo pra mim. Porque depois que eu embalo, geralmente eu fico trabalhando muito, muito tempo, mais de uma hora e meia concentrada, e daí eu canso, porque eu não faço pausa. E daí na hora que eu preciso voltar, porque eu não trabalho uma hora e meia só no dia, na hora que eu preciso voltar de novo pra continuar trabalhando, eu já tô cansada. E eu me disperso muito mais rápido. Então, eu acho que isso é o meu foco principal, assim, que até o Wesley fala, né, de limpar os estímulos, de tirar todo e qualquer estímulo que você possa ter na sua frente, que isso possa te atrapalhar. Então, uma das coisas que eu resolvi fazer, que até eu tenho que ir atrás, eu vou comprar aqueles tampões de ouvido. Sabe aqueles tampões que o pessoal usa pra dormir? Minha ideia é comprar um daquele, porque eu trabalho numa sala onde tem muita gente. Então tem barulho embaixo da sala. Minha sala é uma sala aberta, que ela tem a sala em cima e embaixo tem outra sala. E elas compartilham do mesmo espaço, não sei explicar. E embaixo é um laboratório, e aquele laboratório faz barulho o dia inteiro. Então, ou eu fico com música, ou eu uso um tampão pra abafar aquele barulho, porque o barulho em si das máquinas não me incomoda. O que me incomoda são as pessoas falando, as pessoas conversando ao meu lado, isso me incomoda mais. Então, eu vou ver se eu compro um desse tampão pra que eu consiga me concentrar mais. Outra coisa que eu acho que foi a Gabriela que trouxe, ela trouxe a regra dos 2 minutos, que é tudo aquilo que você consegue fazer em 2 minutos, você não deve postergar ela para amanhã. Então, por exemplo, você bebeu um café e você leva menos de 2 minutos para você lavar aquela xícara e deixar ela secando. Então você vai fazer isso. Você não vai deixar ela para depois. E eu gosto muito dessa regrinha de 2 minutos. Eu, particularmente, uso mais a regra dos 15 minutos. E que eu confesso que eu vou começar a usar isso pra trabalhar, porque eu uso a regra dos 15 minutos para as outras coisas da minha vida. Tipo, eu preciso arrumar minha cama, eu vou fazer isso em 15 minutos. Tenho 15 minutos pra arrumar minha cama. Ou pra botar uma roupa a lavar, ou fazer algo do tipo, sabe? Então eu uso bastante isso pra fazer algumas tarefas em casa, assim, mas eu confesso que eu vou começar a usar no trabalho pra ver se eu me concentro mais rápido, pra ver se eu começo a me estimular a trabalhar um pouquinho mais. Não, são só 15 minutos. Daí quando você vê 15 minutos já passou, e daí você vai mais 15 minutos, e assim vai. Tem a técnica do Pomodoro também, que é. Eu acho que a técnica mesmo é 5 minutos. 25 minutos estudando, 5 minutos de pausa. Confesso que eu acho pouco. Eu sempre, quando eu tentava usar Pomodoro, eu sempre usava Pomodoros maiores, de 40, 50 minutos. Mas, como eu disse, depois de um tempo, cansa. Cansa. Então,
eu vou usar a regra dos 15 minutos. 15 minutos fazendo alguma coisa, 5 minutos parado. 15 minutos fazendo outra coisa, 5 minutos parado, pra ver se isso me estimula a pegar no tranco mais rápido. Se é que vocês me entendem nessa questão. E outra coisa que a Gabriela também fala no vídeo dela é sobre monitorar o seu progresso, que é uma coisa que eu já mostrei no vídeo anterior, a uma planilha. Então, se você não sabe do que eu tô falando, volta no episódio anterior que eu mostro uma planilha que eu fiz para monitorar esse meu progresso. E ela fala também de uma questão que eu achei bem legal, que é você tem que colocar metas o mais factíveis possíveis. Então, o mais fácil de fazer. Por exemplo, eu preciso beber 2 litros de água, mas eu não bebo nem 2 copos. Então, eu vou colocar como meta beber 1 copo de água por dia. E assim eu vou aumentando, porque isso é uma meta muito factível, que é aquela meta que você não tem como não fazer. Entende? Que é aquela meta que você vai fazer de qualquer forma e não tem nada que te prenda ou que seja realmente muito difícil de você fazer. Então, e porque isso acaba te estimulando a continuar fazendo, porque às vezes a gente fica coloca uma meta, não consegue fazer a meta, daí a gente fica chateado, acaba deixando, não querendo mais fazer, né? Então, sempre quer ser perfeito em tudo que tá fazendo. Então, eu acho que isso é uma coisa bem legal disso de fazer uma meta factível, porque é isso, assim, eu acho que transforma as coisas em coisas que você realmente consegue fazer, e eu vou tentar usar isso pro meu trabalho. Então eu vou trabalhar 15 minutos. 15 minutos. Aí eu vou trabalhar mais 15 minutos, que eu acho que foi isso que eu coloquei com o inglês. Porque o que aconteceu? Eu comecei a estudar inglês e o inglês é muito difícil pra mim, né? Eu canso estudando inglês. Eu canso. E isso me dá o sentimento que estudar inglês me gera é muito negativo. Então, conversando até com a minha terapeuta, ela falou assim que a gente precisava traçar algumas estratégias que me deixassem mais à vontade com o inglês. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar, então eu estudo todos os dias, mas eu não tenho um horário definido. Eu tenho um horário definido para começar a estudar, então eu sempre estudo das 7h30 até o horário que eu tenho para sair. É um tempo bastante grande, eu não uso todo o tempo que eu deixei lá de espaço para estudar inglês. Mas o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que eu começo a estudar inglês e eu estudo até eu começar a me sentir, não entediada, mas a me sentir, assim, quando começa a me dar aquele sentimento de desespero, de nervoso, eu paro. Que é quando eu sei que já tá bom. Aqui hoje, esse é o meu limite para hoje. E geralmente dá em torno de uns 30, 40 minutos, eu consigo estudar bastante até. Mas mais porque, para vocês terem uma ideia, minha meta antes era estudar 2 horas por dia de inglês. Eu ainda não consigo estudar 2 horas por dia de inglês. Porque 2 horas para mim é muito, mas 40 minutos é mais que factível para mim. Eu consigo fazer isso todos os dias e consigo fazer isso bem. Entendeu? Sem gerar um sentimento de peso e ruim para mim. E eu tô muito feliz com isso, porque para mim é uma grande vitória eu, primeiro, não começar, porque eu sempre começo a fazer, mas eu desistia, porque era isso, eu queria ficar estudando 2 horas e eu não conseguia, e daí eu ficava chateada comigo mesma porque eu não conseguia fazer isso. Mas eu não estava respeitando o meu limite em relação a isso, e daqui a pouco eu vou estar em 50 minutos, 1 hora e assim por diante. E se isso não acontecer também, 40 minutos é ótimo e eu tô respeitando meu tempo. E é mais que importante a gente entender isso. Às vezes a gente fica meio que, né? Não, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer, só que na prática não rola. Então, esse é um desabafo para dizer que a minha semana não foi a lá das melhores, né? Não foi como eu queria que fosse.
Mas eu tô muito feliz com algumas coisas que eu tô conseguindo cumprir. Principalmente com o inglês, principalmente com a parte da minha dissertação também, que tem algumas coisas que eu tô fazendo. Então, é isso. Uma semana de cada vez, um dia de cada vez, e a gente vai seguindo nessa trajetória. Então é isso. Espero ver vocês no próximo vídeo. Beijo!